Hello, my brother. O meu nome é Franciorlis Vianza. Você está no programa Vem Ser Livro, um programa artesanal feito para compartilhamento aí nas redes virtuais, Facebook, YouTube, Instagram. O tema que nós trabalhamos aqui é literatura e cultura. E hoje nós estamos falando diretamente de Vigia de Nazaré, uma das cidades mais antigas do estado do Pará, um marco cultural paraense, uma cidade que transpira saberes, vivências, cultura, uma cidade de mar, uma cidade de moradores acolhedores, uma cidade de poesia latente, uma cidade de história, uma cidade que nos remete às origens do nosso estado e do nosso povo. E nós estamos aqui para entrevistar um filho ilustre da terra, o escritor José Ildoni, um poeta, um prosador, um professor, uma pessoa que soube representar muito bem na sua poesia e na sua arte o que essa cidade representa, esses ares vigienses. O professor José Ildoni é um imortal. Não, calma. Não estou falando do Highlander. É o imortal da Academia Paraense de Letras. E hoje ele vai nos abrir a casa dele, a biblioteca dele, e nos prometeu também abrir o coração para o programa Vem Ser Livro. Então, vem com a gente. Vem Ser Livro. Professor José Ildoni, em nome do projeto Vem Ser Livro, eu quero agradecer por esse momento que o senhor está nos recebendo na sua casa, no seu santuário de livros, para essa conversa sobre vivências e sobre literatura. Eu faço minhas a voz de muitos internautas que vão nos assistir. Nós somos assistidos ali por internautas de várias cidades do Pará, várias cidades do Brasil. Eu tenho certeza que todos eles, se pudessem estar aqui, como se diz na missa, em corpo presente, também compartilhariam dessa alegria. Para a gente conversar nosso bate-papo, eu sempre gosto de iniciar falando sobre a origem do entrevistado, sua história, sua biografia. Os indianos, eles têm um costume diferente de cumprimentar do nosso. Quando a gente encontra alguém na rua, a gente sempre pergunta: oi, tudo bem? Como vai? A gente sempre quer saber o estado da pessoa, se ela está bem ou não, mesmo que seja uma mera educação. O indiano, quando encontra o outro, geralmente ele faz duas perguntas: de onde você vem? A pessoa responde: e para onde você vai? Porque ele entende que se a pessoa tem certeza da sua origem, de onde ela está vindo e do desejo de para onde ela está indo, ela está bem. Professor José Ildoni, de onde o senhor vem? Eu venho de um lugar que poderia ser até o Rio, Guajará-Mirim, que é a cidade. Eu nasci quase às margens do rio, nasci quase peixe. E passei minha infância aqui, né? A minha história é um tanto longa, mas eu vou tentar reduzir. Está bem próxima da Igreja Matriz, a casa dos meus avós, onde moravam os 10 filhos, e lá eu nasci, fui criado de criança, só saí de lá já semi-adolescente, mas é uma área que me impregnou de água. Eu sempre gostei de água, sempre adorei água, e quando eu falo em água, eu me lembro logo lá de Fortaleza, aquele mar esverdeado, fantástico. Mas meu mar, realmente meu oceano, né? Minha praia é aqui mesmo, aqui esse barro sedoso na costa da Vigia, da nossa orla. E eu venho de lá dessa área, ouvindo desde cedo o barulho dos martelos, das marretas na bigorna, porque a maioria dos meus tios e o meu próprio pai eram ferreiros. Você vai ver no Xandário que é um poema para o ferreiro, né? Por sinal, o João Carlos Pereira gosta muito de poema, no Liberal.
Então eu cresci vendo meu pai martelando ferro, né? Braseando ferro na forja, e meu avô, Sativo Soeiro, construindo embarcações, construindo vigilengas no estaleiro, que era o maior estaleiro da Vigia. Eu era comandando lá uma equipe, lá umas 10 pessoas, sempre dando aquelas ondas objetivas, curtas de objetivo, bem sólidas, firmes, e comandando sem haver um fio elétrico nesse tempo. Tudo era feito à mão. As grandes vigilengas eram feitas à mão, assim como também as grandes cruzes para as igrejas, âncoras para embarcações pesadas que passavam por aqui, eram feitas nas ferrarias, nas humildes ferrarias dessa cidade. Então eu nasci entre esses dois polos, e o terceiro polo era quem? Minha mãe, que era filha de um italiano, João Capistrano do Favacho, e com uma outra formação. Meu pai era um ferreiro, era um homem rude, de bom tratamento, mas era um ferreiro, um homem da pesada. E a minha mãe era uma mulher mais suave, embora um tanto brigona, mas era firme e muito uma leitora fanática, né? Uma leitora de todo santo dia. Foi com ela que eu aprendi e gostei desde criança. E eu nasci então entre esses dois polos. Um construtor de embarcações, outro construtor de pensamento. Não podia dar outra coisa, né? Não deu político. Eu político, eu sempre entrei na política, passei 20 anos, mas sem gostar, e até hoje o pessoal não quer voltar, não é possível. Eu tinha de fazer, já fui, cumpri minha missão, agora eu sou apenas um escritor, professor aposentado, um escritor que ainda adora escrever livros. Era isso que eu ia lhe perguntar. Eu cheguei à conclusão de que o senhor é um homem de 4 P's: poeta, prosador, professor e político, mesmo que tenha sido uma página da sua história. Aí eu lhe pergunto o seguinte: dentro desses 4 P's, como é que se manifesta o intelectual? Como é que ele contribuiu em cada uma dessas áreas? Normalmente é uma contribuição, sem dúvida que é uma contribuição. Eu não vou dizer qual é a marcante, porque só, por exemplo, meus ex-alunos poderiam dizer isso. Mas eu acredito que como professor eu sempre me esforcei ao máximo. Eu fui professor no tempo de todo mundo, no ginásio, primeiro ginásio nosso aqui, curso secundário, e trabalhei mais de 2 anos, quase 3 anos, gratuitamente, com toda aquela equipe de professores e funcionários, gratuitamente, para que não fechasse o ginásio. O MEC tinha uma delegacia em Belém, e essa delegacia recebia ordens para fechar o ginásio da Vigia. Eu não tinha uma secretaria bem organizada, não tinha isso, não tinha aquilo, os professores não tinham registro, não sei o quê, e queriam fechar na marra o ginásio. Então, o diretor mostrou peito e coragem, e nós acompanhamos, a comunidade acompanhou, está hoje o ginásio estabelecido, retiramos até medalha de ouro em Belém. No meio de todos os grandes colégios da capital, uma ex-aluna minha, que está viva, graças a Deus, Benedita Miranda, ela tirou uma medalha de ouro no Joca Gito, uma seleção intelectual, uma redação que faz os alunos de todos os colégios do Pará, participantes dos jogos parentes gerais colegiais. Então isso são glórias que nós conseguimos através de quê? Do magistério. E eu acredito que desses 4 P's que você, Francioli, você descobriu, né? Eu acredito que o de professor já foi o P maiúsculo na minha vida. Eu fui professor da minha mãe, 4 anos no curso pedagógico, aqui instalado. Mas fui aluno dela durante 2 anos. Não conte essa história. O senhor foi professor da sua mãe. Então, no caso, ela, quando o senhor estava crescendo, se formando, ela estava cuidando do senhor e resolveu ir buscar o estudo já em uma idade mais avançada do que o habitual. Isso é uma mensagem linda para aqueles que ainda podem procurar o estudo e para aprender, que sempre existe tempo, sempre é tempo para aprender, né, professor? Eu queria falar agora sobre, mais uma das classificações que eu dou, além dos 4P, professor José Eudônio.
O Bibliotecário de Borges. Quando eu falo isso, eu tenho em mente, professor, um conto famoso do Jorge Luis Borges, o argentino, que é A Biblioteca de Babel. Nesse conto, ele já principia dizendo assim, ó, esse universo que chamam de biblioteca. Nesse conto, ele cria uma biblioteca que consegue reunir todos os livros de toda a ciência, de todos os tempos, em um único lugar. E o Borges também foi bibliotecário da Biblioteca Nacional Argentina durante muitos anos. E hoje nós estamos aqui na biblioteca do professor José Eudônio, que eu vou revelar para vocês que essa nossa conversa foi negociada já há umas 2 ou 3 semanas. E todas as vezes que eu ligava para o professor, ele sempre muito gentil, sempre informava se era possível deixar um pouquinho mais para frente. E eu dizia sim, professor, mas o que está acontecendo? O professor me dizia, não, é porque eu estou organizando a minha biblioteca. Estou aqui no trabalho, labuto o dia todo, o tempo todo aqui tentando organizar meus livros. E eu lhe confesso que isso me marcou muito. Ver esse amor pelos livros, que hoje em dia parece que está se perdendo de uma geração que está se habituando a uma leitura rápida, a leitura das redes virtuais, a leitura do meme, que muitas vezes é uma frase só e mais imagem do que palavra. Como é essa sua relação com esta biblioteca de Borges, onde nós estamos, ou essa biblioteca do José Eudônio? Qual é a missão que o senhor tem aqui com ela? Bem, eu sempre fui ligado à biblioteca. Eu lembro bem que no seminário eu era um dos estudantes que mais procuravam a biblioteca. Não dei sossego ao Santo Machado de Assis. Eu li quase toda a obra dele naquela coleção da Jackson, capa verde, capa dura, capa verde, e eu li quase tudo. E os padres, o padre, filho do grande poeta Bruno de Menezes, cônego Geraldo Menezes, ele era o diretor espiritual nosso, e uma vez disse, Eudônio, você está lendo demais. Pare, porque o Machado de Assis é igual aquelas pílulas doces, mas lá dentro há veneno. Ele é cético. Ele não acredita em Deus. Se você for ler demais o Machado de Assis, como está lendo, você vai acabar envenenado. Aí eu olhei para ele, não estou no seminário, estou aqui a fim de ser padre. Não posso ficar envenenado pelo Machado de Assis. Eu leio com prazer, porque gosto de literatura. Ele disse, mas tenha cuidado, tenha que, no fundo, geralmente, toda a literatura também pode ser preocupante. Isso é verdade. Ela traz certos elementos, certas motivações que podem fugir da simples literatura e passar para a influência direta sobre uma pessoa. Tudo bem, mas eu não parei de ler. Eu ia até na frente do altar. Eu estava na igreja, estava a fila, puxava a fila, aí eu lembro, sabia o caminho, não dava topada, e ajoelhava na frente do altar, fechava o livro. Aí o pai disse, olha, você não pode fazer isso. Quando você entra na sacristia para chegar no altar, você está dentro da igreja, então a leitura lá é missal, né, são as obras piedosas. E não, Machado de Assis, tá bem, tá certo. Fechava o livro debaixo do braço, pulava, rezava a missa, terminava, já vinha com o livro novamente. Então, para iludir os padres, como eu estava estudando alemão particularmente, lá eu estudava inglês, francês, italiano por necessidade, e grego e latim, eu sempre gostei de várias línguas assim, e comecei a estudar alemão, Deutsch. E o que era que eu ganhei de presente um missal, um latim e alemão. O latim eu sabia bem, terceira, quarta série de seminário, sabia que para no latim, principalmente o religioso, né? E o alemão estava bem ali no lado, então eu escrevia lápis, a tradução e tal. E enquanto eu via um pouco do latim, eu corria para o lado do alemão e eu ia decorando as palavras, o meu vocabulário durante a missa. Os padres também chegaram a descobrir essa novidade, me proibiram de levar aquele dicionário para... Mas é isso voltando, é a leitura, mas voltando à biblioteca. Então, a biblioteca do seminário, eu vasculhei, li demais. Depois, quando saí do seminário, voltei para a Vigília em 59, comecei a dar aula com o Bertoldo Nunes gratuitamente, né, para não fechar a escola, o ginásio, o primeiro ginásio da Vigília, aliás, o segundo, o primeiro foi no Jesuíta. Né? E tinha uma biblioteca pública, doada pela Sudam, toda equipada a biblioteca. Então lá era o meu refúgio.
quando nós estávamos num bar tomando cerveja, nesse tempo não era cerveja, era vinho, quando nós estávamos na curva do cais tomando banho na maré, quando nós estávamos balando caranguejo no mangal, ou em casa, fazendo o que se deve fazer em casa, dormir, se alimentar, tomar banho. Quando eu estava fazendo isso, eu estava na biblioteca, minhas horas de folga eram lá. Aí inventaram de emprestar livros para a gente ler, porque a gente podia ficar todo o tempo na biblioteca. Aí começaram a emprestar para gente de confiança. Aí, como eu era um leitor assíduo e gente de confiança, eu comecei a ganhar livros, a pedir emprestado livros e trazer para cá. Essa foi o meu segundo contato. Terceiro contato já foi na universidade, na UFPA. Eu passei em segundo lugar no vestibular de letra na Universidade Federal do Pará em 72, o número era 00072. Então, lá também eu tive contato com a biblioteca. Em seguida, comecei a montar a minha biblioteca. E como eu fui diretor da imprensa oficial, diretor de documentação e divulgação durante 12 anos, lá nós tive contato com muitos escritores do Sul, além do Pará, do Maranhão, do Amazonas, e havia troca de livros e havia oferta muito grande. Então, uma parte dos livros que eu tenho na minha biblioteca são doações. E lá na imprensa oficial, então, nós cheguei a montar uma biblioteca para ver se os funcionários que estavam de fora, em vez de ficar batendo papo furado, conseguindo agir, e estivesse lendo nas horas de folga. Havia diretor-presidente que não gostou da ideia, ou diretor-presidente que achou que ler era pior do que bater papo inútil nas folgas do trabalho. Paciência. Ainda há muita gente que pensa dessa maneira. Mas eu trouxe grata lembrança desse tempo na imprensa oficial do Estado, onde eu também tive impresso vários livros meus. E hoje estou aqui cercado pelos meus livros, esse aqui é o meu xodó. Né? Hoje eu não jogo mais futebol, porque a idade, 77, já começa a pesar os joelhos, né? Os pés. Mas foi um bom jogador? Foi, dizem que até merecia substituir o Pelé na seleção brasileira, claro que vocês não vão levar a sério e jogar bagaço de laranja. Né? Mas eu joguei no Itaí, no Luzeiro. Eu joguei primeiro no Luzeiro, que vai fazer 100 anos em fevereiro, e depois é que eu passei por meu verdadeiro time, que é o Itaí, que vai fazer qual 100 posição? anos em janeiro. Centro médio nesse tempo, era aquele cara que ficava na frente da área, goleiro, 2 zagueiros e 3 na frente. Eu era o nome do passe. Exatamente, era aquele que podia receber de perto o passe de um dos zagueiros ou do próprio goleiro, saída de bola, e já sabendo, já olhando, distribuir para os 5 que estavam lá na frente. Nesse tempo não era 4-2-4, não, era 1, 2, 3 e 5. Era cruel essa dúvida. Mas joguei bola durante esse tempo, gostei. E parei por causa da vista, que não dava para enxergar a bola depois de 5 horas, de 5 para 5 e meia, começava a escurecer a vista. Eu acho que também nessa época ainda não tinha esses salários super milionários de hoje em dia. Com certeza. O moleque começa a aparecer pro futebol amanhã e depois de amanhã já tem um contrato, já tá valendo 20 milhões, 100 milhões de reais. Pé de ouro, né? Pé de ouro. Nossa, era pé de barro ainda. Então me parece, professor, que além da ambição da escrita, o senhor tem o desejo de fomentar leitores. Qual a importância de ser leitor? Olha, se eu falar assim ainda há pouco numa preocupação com a leitura, com o livro, o papel, né? E eu tenho uma preocupação permanente com isso. Quando eu era professor, quando eu lecionei, eu primeiro selecionava os textos na biblioteca e fazia com que o aluno fosse atrás do livro, falasse com o bibliotecário e pedisse aquele determinado autor e aquele determinado texto do autor para depois trazer para a sala de aula. Então eu sempre fiz esse caminho entre a sala de aula e a biblioteca. Sala de aula e biblioteca. Eu era professor de língua portuguesa, professor de português. Bem, essa relação continuou sempre dessa maneira. Primeiro, justamente no magistério. Depois eu tive uma influência muito grande de contar a história pela minha avó, Maria de Lourdes Lopato Fabasco, que era uma contadora de história espetacular, calma, tranquila, e muitas vezes fazia os bichos falarem naqueles contos do passado, e a gente acreditava que havia bichos que falavam mesmo, papagaio, macaco e tudo mais. Então a minha avó foi uma construtora dessa minha afeição à ficção, e também a minha mãe, por ser uma leitora viciada, ele me viciou também na leitura, que até hoje
me preenche a alma. Sobre a obra do professor José Eudônio, existe uma consideração que foi feita pelo acadêmico gaúcho Lothar Hessel, que diz o seguinte, sobre a obra poética do professor José Eudônio. Telúrica poesia, a desse marajoara polimorfo, refletindo muito de perto as ambiências do grande vale, mas também transmutando-se pelo dom da grande poesia, apanágio de bem menos gente do que a gente pensa. Eu vou traduzir agora essa linguagem bem rebuscada do Lothar e dizer que o que ele estava querendo referir era o seguinte, que a poesia do professor José Eudônio, ela traz essa matiz da localidade, da sua aldeia, como dizia Tolstói, e traz, claro, essa característica da grande poesia que dialoga com qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer lugar. O professor Márcio Souza considera que regional e local é uma hierarquia, é o universal que se coloca sobre o regional e que taxa de regional, mas como uma forma de separar-se, dizer você é menor do que eu, essa visão teórica dele. Mas eu gostaria de saber a sua visão sobre esse binômio local e regional, ou universal e regional. Olha, eu sempre olhei essa questão como um território fértil para muita discussão, muitas opiniões, algumas fortes, abalizadas, e outras também muito pálidas e desconfortáveis muitas vezes. Para mim, o valor da literatura está na sua perpetuidade. Pode ser ela feita por alguém que é do universal, né? E pode ser feita por um simples pé no chão de qualquer lugar do mundo. Então, há para mim esse degrau, essa medida, esse funil ficando com o bagaço em cima ou embaixo, né? E o líquido precioso noutra posição, uma medida qualquer entre o universal e o regional. São temáticas, né? O tema, por exemplo, você não vai comparar o Homero com o Eudônio, claro. Eu jamais poderia fazer isso, porque eu cantei de uma maneira diferente do Homero. Mas o que ele cantou da Troia, dele, lá do Ulisses, da Penélope, puxa vida, eu estou cantando aqui da minha Jujuba, do Cais, né? Das Vigilengas. Então, são coisas dessa natureza, mudam-se os lugares, mudam-se os termos, os ambientes, porém, a poesia é a mesma, o valor da poesia, se ela se mantém, tem força para se manter de pé, então toda ela tem um valor, seja universal ou local. Para mim, essa diferenciação é apenas teórica e não prática em função da arte chamada literatura, dentro da qual a poesia é uma parte fundamental. Vamos falar de filho? É bom. Não filho físico. Apesar de que hoje, quando eu cheguei, a primeira pessoa que me atendeu foi o filho físico do professor. Helderson Eiro. E Deus não economizou no scanner. Eu quero falar de filhos literários. Sim, sim. Eu costumo chamar minhas obras, tratá-las como filhos, porque nos dá aquela alegria do filho, mas também traz aquela dor do parto e da gestação. Com certeza. Seus filhos, professor, quais são? Quais o senhor considera que trouxe mensagem para a sociedade? E fale dos seus filhos. Olha, desses 23 livros já publicados, sem falar naqueles que estão aqui na gaveta, eu acho que se tiver tempo ainda há de publicar alguns. Mas desses livros que eu já publiquei, todos me agradam, com exceção de alguns que foram feitos um tanto quanto rapidamente, como Ginásio de Todo Mundo, Medalha de Ouro para a Ilha de Nazaré, toda a história dos 50 anos do nosso ginásio aqui, foi uma obra de suor, sangue, suor e lágrima, para lembrar do Churchill, mas é aquela velha história. Eu considero todos os meus livros como uma valorização, né, filial, sem diferença. Mas há uma filhinha, uma filha pequena, miúda, uma microfilha,
chamada Trova, que eu fiz para a academia, e é impressionante. 4 linhas apenas, e uma repercussão enorme. Era um concurso da academia, eu não era acadêmico, e sobreviver o peso. Concorreram 111 trovadores do Pará. E parece que houve até algum do Maranhão, do Amazonas, um concurso altamente concorrido. Eu tive a graça agora de conseguir em primeiro lugar. Então essa prova, ver o peso, ela foi mencionada em jornais, em revistas, na rádio e televisão. E ainda em camisetas que parece que estão até vendendo ainda ali na Praça da República, uma poesia muito mal estruturada, né? Com desenho do ver o peso, e também uma placa que o Edmilson Rodrigues, prefeito de Belém, inaugurou lá, com 2 poetas, o Márcio Martins e o Eudônio. O Márcio Martins com aquela belíssima peito, né? E o Eudônio com essa prova, da qual eu faço não só um elogio ao ver o peso, mas também uma crítica velada, né? Se me mandassem pesar o peso que a vida tem, minha vida iria passar a ver o peso em Belém. A palavra peso aqui, se bem analisada, ela vai mostrar o valor do peso do peixe e vai mostrar o valor também do peso daquilo que se tira do bolso, que é a moeda. E essa dupla é a fraca, Maxi Martins e Eudônio. Professor, já que o senhor tocou no assunto da academia, o senhor faz parte da Academia Paraense de Letras. Só para o público que não é do meio literário, só entende da leitura, compreender melhor, qual é o papel da academia? Quando se pensa em academias, pode ser a paraense ou a Academia Brasileira de Letras, qual é o papel da academia no mundo da literatura? Olha, a academia é uma cópia, né? Todas as academias do Ocidente são academias que copiaram desde os velhos tempos dos gregos, a velha, querida e fantástica Grécia, né? E veio se desenrolando ali pela Europa, saiu ali do mar Mediterrâneo, subiu para o centro da Europa, e quando chegou na França, houve uma organização desse pensamento grego em torno de intelectuais que conseguissem se reunir e ficar montando uma entidade, uma sociedade, né? Um grêmio, né? E deram o nome de academia relativamente ao termo grego de academos, na velha Grécia, né? Em Atenas. E o que foi que aconteceu? A organização foi tão grande na França, no tempo do Cardeal Richelieu, que esta organização se derramou pelo resto da Europa, né? Chegando ali a Holanda, a Inglaterra, a França, a Espanha, Portugal, e atravessou o Atlântico e dominou o Brasil de ponta a ponta. Nós temos uma das primeiras academias, justamente uma das primeiras, a do Pará, a Academia Paraense de Letras, que substituiu uma outra anterior chamada Mina Literária, uma coisa espetacular, que era uma cópia de outra cearense. Uma das primeiras, anterior, pré-academias do Brasil foi a cearense. A segunda ou terceira do Pará. E em terceiro lugar, posteriormente nós vamos ter a Academia Paraense de Letras. Dentro de que a regulamentação é a mesma. Você encontra na França, encontra lá no Rio de Janeiro e aqui. Agora, a função da academia é essa. Primeiro, reunir intelectuais que se interessem hoje pela leitura, pelo livro, pela divulgação da literatura que se faz no Estado, no país. Essa é a função da academia. E há outras academias que cuidam também da língua portuguesa. No caso, a língua portuguesa, a língua francesa, os acordos entre as matrizes e os países que são, vamos dizer, periféricos. No caso, Portugal, né, que é a academia, e nós temos aqui a Academia Brasileira de Letras. Para haver um acordo ortográfico, para que a leitura que se faça aqui seja igual a de Portugal e vice-versa, nós temos que ter um acordo da maneira de escrever. Se não houver, vai ser difícil. Você vai ter que traduzir o português que vem de Portugal. Puxa, seria triste, já houve isso.
Mas hoje não, hoje é um acordo entre as academias. Então uma das funções é essa, às vezes preparar dicionários. Nós aqui no Pará fizemos um trabalho que eu considero um dos maiores já executados em qualquer academia deste país, que foi a introdução de literatura no Pará. Foram 8 volumes, 3.306 páginas. E selecionamos uma média de mais de 400 escritores do passado e do presente até aquela data do 8º volume. E essa obra espantou o Sul e Sudeste quando viram o trabalho que estava vivendo. Éramos apenas 3, a princípio 4. O Desafio Ribeiro saiu e ficamos 3. Acir Castro, o Clóvis Meira e o Ildone. E o presidente da academia, Ilmo Moreira, exigiu que o Ildone presidisse a comissão. E o Ildone reclamou, mas eu sou mais novo. O doutor Clóvis Meira, que é uma enciclopédia, pode comandar, é o mais idoso da comissão. Você tem o Acir Castro, que já esteve até pelo sul do país, um grande jornalista, conhece literatura profundamente. E o Ildone, não, mas tem que ser o Ildone. Resultado, passei 5 anos comandando a comissão e a obra está aí. Quem quiser ler. São coisas desse tipo que a academia faz, são uma certa rupturas. Nós tínhamos representantes do interior, eu também presidi, organizei o regulamento para representantes da academia no interior. Fizemos reunião, mas depois eu tive que me afastar um pouco por causa do trabalho e mesmo para atender também minha família aqui na Vigia, e acabei largando essa presidência e infelizmente isso desapareceu. Nós tínhamos até em Castanhal, nós tínhamos no Marabá, nós tínhamos no Marajó, Santarém, nós tínhamos representantes da academia votados pelo próprio município, encaminhado ao currículo vitae, que nós fizemos um quadro correspondente literário da academia para essa letra. Isto, infelizmente, desapareceu. Eu vou, já que a gente está em vigia, e vigia transcende um imaginário fantástico, eu vou lhe fazer uma proposição fantástica e depois faço uma pergunta. Antes da câmera ser ligada e nós começarmos nossa conversa oficialmente, o professor Ildone estava me explicando sobre a variação e a adaptação que a lenda da boiuna vai sofrendo em cada local onde ela é evocada. Uns dizem a boiuna está ali, outros dizem a boiuna está enterrada acolá. Em síntese, se ela realmente estiver enterrada em algum local, reza a lenda que adormecida e se despertar causaria um tremor, terremoto que destruiria tudo. Vamos imaginar que isso esteja acontecendo nesse exato momento, professor, e o senhor esteja preparado para fugir, com a sua mala pronta. E o senhor diz assim: estes livros, estes autores irão comigo, estes não deixo para trás. Quais seriam? Bem, sobre a lenda eu lembrei uma interessantíssima, que envolve até o familiar meu. Mas é difícil, eu acho que esta mala pesaria mais do que um transatlântico. Eu acredito que seria injustiça. Só aqui nós temos quantos livros, professor? Estou perto de 4.000 volumes, são 22 estantes, né? Estou até recebendo poucas semanas, lado de lá da casa dos meus pais, e para lá eu vou transferir uma parte do material que já está praticamente inservível aqui, totalmente livro didático, eu recebo muito. Esse livro não é feito para jogar fora, jogar no lixo, não se faz isso comigo. Vamos doar, vamos levar para o interior, para quem tem tempo de ler, tem garotos lá no interior que pegam um livro, ficam admirados, extasiados pela leitura de um livro, porque nunca pegaram um livro com aquelas imagens, aquelas palavras. Isso serve para eles, por que jogar no lixo aqui? Um absurdo. Mas olha, há tanta coisa que eu já li nessa vida. Não tanto que eu escrevi, mas que eu já li, que eu levaria para uma grande parte. E eu acho que iria chorando por não ter levado o resto. Eu estou quase desconfiando que ele não ia fugir, não. A boiuna ia encontrar o professor agarrado nos livros aqui, era capaz do professor brigar com a boiuna. Mas na minha lenda, consumir os livros. Da lenda que eu me lembrei, os meus tios fugiram. Se tu quiseres a lenda, ponto rápido. Vamos fazer o seguinte, a gente vai aproveitar esse momento sim. Nada melhor do que nós ouvirmos uma lenda nossa diretamente de uma lenda viva. Compartilhe conosco, professor. Bem,
A casa de eu nasci ficava apenas uma rua, né? No litoral, apenas uma rua da beira do rio propriamente dito. A oficina do meu avô, onde trabalhava meus tios, bem olhando para o rio, bem de frente para o rio, sem obstáculos. Nessas alturas, nas noites de luar, quando havia lua cheia e maré cheia à noite, o que era que acontecia? Porque a maré entrava, aquela correnteza pesada nos mangás, cobria os mangás, entrava na terra enxuta, onde estavam as plantações, principalmente de coco. E o que acontecia? O balanço do vento, o balanço das águas, os cocos começavam a cair e vinham buiando na vazante. Nessas alturas havia muita gente que pegava a montaria de noite, o luar bonito, e ia lá muito bem pegar os cocos que vinham na correnteza, só jogando para dentro da montaria, depois retornavam para casa e muito bem saborearam uma água de coco, ralar coco para fazer bolo e coisa e tal, né? Tacacá, sumo de coco. Bem, e meus tios gostavam de fazer isso. Havia dois ou três tios meus que moravam lá na casa do meu velho avô, e numa noite de luar eles viram realmente os cocos vinham boiando, não tinha ninguém pescando coco. Poxa, vou pegar a montaria, vamos lá. E saíram os três remando muito bem. Um ia pilotando aqui atrás na popa, né? E dois remando nas laterais. Tá? Tudo era fácil, cada se deslocar com facilidade. Ficaram bem na frente da direção da oficina, no rio Guajará-Mirim, banho da cidade, e debaixo do luar, coletando os cocos. Quando eles já estavam tentando voltar para a beira, para casa, eles viram outro coco que vinha grelado. Aí o meu tio mais velho disse: olha, rapaz, vai vir um coco bem grelado aqui, que tá bom de plantar, vamos pegar. Aí eles dobraram a montaria, deram a volta e foram lá mais para o meio do rio para pegar o coco. Quando eles chegaram próximo, eles observaram que aquilo não era um coco. Tem dois olhos, né, esfogueados, e aquilo que ele pensava que era o grelo do coco, né, coco grelado, ou já o caule do coco nascendo, eram os dentes justamente de uma sucuri. Se apavoraram, giraram rápido e saíram, e ela saiu atrás dele, veio perseguindo até na beira do cais. E deixaram a montaria e pularam na terra e se escaparam. Como havia soldado nesse tempo no mercado estava também paz funcionando, e a polícia andava fazendo uma ronda, eles chamaram o policial. Olharam para ver perseguido por onde foi correndo, foram até já longe do estaleiro. A montaria ia embora, a maré ia levando a montaria com os cocos dentro, mas a sucuriju ia, né, a anaconda ia acompanhando, e o guarda conseguiu atirar, e não sabe se matou ou se ela fugiu. Eles conseguiram resgatar a montaria, mas nunca mais foram pegar coco no dia. Eita, história boa! Essas histórias que às vezes faz falta para a nova geração. Principalmente essa geração agora do meu filho, que eu tenho muita preocupação. É uma geração que com 2 anos já só pede celular, só pede joguinho, só pede videogame. Então é uma geração que a gente precisa resgatar valores da oralidade, como são os valores das nossas lendas. Professor, nossa conversa está sendo adorável, estamos caminhando para o desfecho. E esse momento, no final da entrevista, eu gosto de deixar um espaço aberto para o entrevistado, para ele falar o que vier ao coração, a mensagem que vier para os nossos internautas que estão nos acompanhando. Perfeito. Aí, bom leitor, leve o livro é leve. Não lave o livro é limpo. Não prenda o livro é livre. Leia o livro, ele ilumina a liberdade. O livro é um sol, mesmo dentro da noite. Esta é a minha mensagem. Então é isso, professor José Eudônio. Eu agradeço novamente por esse tempo que nós estivemos aqui tendo essa conversa agradável, essa memória viva da história de Vigia e da história da literatura no Pará, imortal da Academia Paraense de Letras, poeta, e alguém que tem nos ajudado a termos estímulo para ler
e para gostar de literatura. Nós estamos hoje aqui, professor, prestando essa homenagem à sua carreira, à sua história. O senhor nos tem deixado um legado, mesmo para aquelas pessoas que, como eu, está tendo o privilégio de vê-lo pessoalmente a primeira vez, mas que já o acompanhou à distância, pela internet, pelos seus textos, pelas histórias que ouço. Estes dias eu estive na Academia Paraense de Letras em uma sessão e o seu nome foi mencionado como um dos patriarcas hoje dos acadêmicos, uma das pessoas que está há mais tempo arvorando essa defesa pela literatura. Então, em nome do Vencer Livro, em nome de cada leitor que precisa enxergar essa vela acesa na janela sempre, esse farol que nos mostre o valor da leitura, o valor do livro, eu presto essa homenagem e esse agradecimento por essa conversa e esse compartilhamento de vivências e saberes. Muito obrigado. E quanto a você que está nos assistindo, você já sabe o que eu vou falar no final desse vídeo. Vem com a gente. Vencer Livro.